O conhecimento da verdade liberta. Hoje, a maior prisão que existe é a prisão mental. Muita gente presa dentro de sentimentos, dentro de culpas, dentro de obrigações, dentro de devoções. Muita gente presa dentro de entendimento corrompido, dentro de situações que o homem ele é escravizado aqui, ó, por não conhecer a verdade. Quando Jesus ele diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", em que sentido Jesus ele falou isso, não é? Que libertação é essa? Que conhecimento é esse que liberta? Libertar de quê? E tudo nessa vida é preciso buscar o entendimento das coisas. Porque se você não entender, você vai se perder dentro de uma direção, de um sentido, de um pensamento, de uma ação que você pensa que é a verdade, não vai ser. A nossa vida, ela tem que ser trabalhada com razão, prudência, entendimento, para a gente poder estar sempre voltei. Para a gente poder estar sempre convicto do que a gente faz. Você tem que ter convicção. Muita gente aí está se decepcionando por meio de golpes. O que é o golpe, né? As pessoas estão sendo vítimas de golpes financeiros. Por quê? Porque estão sendo enganadas com promessas, com solução de problemas, com vantagens que estão sendo propagadas para elas. E com isso as pessoas, na ansiedade, na vontade de poder satisfazer seus desejos, seu querer, de poder suprir suas necessidades, de alcançar o que querem, aí não pensam, não raciocinam, não são prudentes para analisar, aí aceita aquela promessa que muitos charlatões fazem para dar golpe. E as pessoas não conhecendo, não tendo entendimento, não sendo prudente, caem no golpe. E o que vai acontecer com aquela promessa de prosperidade, de condição, de resolver problema, o que vai acontecer ali? Aquela pessoa vai sofrer uma grande decepção. Por quê? Porque ela não foi prudente. Ela não buscou conhecer a verdade. E aí acontece a situação que leva ela a uma grande decepção e um grande prejuízo, né? Então, quando Jesus ele diz: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará", é para que a gente possa ser livre do engano, da mentira que vem para nós com promessas, com aparência de verdade, promessa de solução, de resolver problemas. E aí, tudo no final se revela. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o final é melhor do que o começo.
O final é melhor do que o começo para quem está na palavra. Agora, para quem não está na verdade, o final é decepcionante. O começo é bom. Vou explicar novamente isso. A palavra de Deus vai dizer que o final é melhor do que o começo. Mas para quem está na verdade, no começo não é fácil. Vai ser desconfortável. Vai ser desgastante. Vai causar inconveniência, estreito. Mas se você perseverar, no final vai ser perfeito, vai ser bom, vai ser melhor. Vai valer a pena, vai ver o resultado verdadeiro de poder estar na verdade, mesmo que no começo passou as dificuldades, mas o final é glorioso para quem está na verdade, que é Jesus, andando pela verdade que ele ensinou. Agora, o começo é melhor para quem está na mentira. O começo é melhor, o meio é melhor, o final é terrível, frustrante, decepcionante para os que estão na mentira. Porque a mentira não prevalece. No fim, quem vai prevalecer é a verdade. E só vai prevalecer quem está na verdade. Deu para entender aí? Então, gente, por isso que é muito importante a gente conhecer a verdade. Essa verdade que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus falou no sentido de verdades em relação a Deus. Os homens em relação a Deus estavam andando na mentira, estavam andando nas trevas, estavam andando em caminho contrário a Deus. Mas eles entendiam que era verdade, que iam encontrar, que iam chegar, que estavam em Deus. Só que era mentira. Então quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, essa verdade em relação aos princípios de Deus, para uma vida com Deus, na promessa e na esperança da eternidade com Deus. Você precisa conhecer a verdade. Porque hoje tem muita gente andando com fé em Deus, andando na esperança com Deus, andando dentro de um propósito de uma vida eterna, de promessa, de vida com Deus, que não vai encontrar, estão na mentira. Não se pode alcançar nada de Deus na mentira. Tem que estar na verdade. Então hoje as pessoas dentro das religiões, dos conceitos filosóficos, religiosos de Deus que o mundo vive, eles vivem uma vida de fé, de prática, de comunhão, de promessa, de esperança com Deus, na mentira. O que vai acontecer com essas pessoas? No final do labor desta vida, vão sofrer o quê? A vergonha e o desprezo eterno. Por quê? Porque não estavam na verdade para se salvarem. Então as pessoas hoje são ensinadas na mentira, mas a verdade, ela está sendo divulgada ao mundo. Deus não vai tomar o culpado por inocente. Porque ninguém vai chegar diante de Deus para receber condenação porque não ouviu a verdade. Porque estava inocente. Porque Deus, o próprio Deus, ele trabalha para que isso aconteça. Que todos escutem a pregação do Evangelho. Que é a verdade, onde nós vamos ter o conhecimento de Deus. É pelo Evangelho para chegar a Ele. Deus, ele faz com que todos ouçam. Que a mensagem vá ao alcance de todos, no mundo inteiro. Quem trabalha isso é o próprio Deus. E ele vela para cumprir a sua palavra dentro daquilo que está revelado que vai acontecer tudo. E o próprio Deus vai dizer que não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Para quê? Para que não vá a juízo. Encontre salvação e seja livre do juízo, porque o juízo é um fato, é uma determinação de Deus. Ele ordenou esse grande dia em que ele vai julgar toda a humanidade. Atos
17, 30 e 31, está revelada essa verdade. Então todos têm que conhecer essa palavra, que é a verdade que liberta. É nesse sentido que Jesus disse: conhecereis a verdade é o Evangelho, que tem que ser pregado, anunciado, divulgado, para toda a humanidade conhecer a informação que o Evangelho nos traz, para que a gente se conduza por ela, creia e ande na direção do Evangelho para ser salvo. E Paulo vai dizer aos Romanos: como vão ouvir se não há quem pregue? Mas Deus, Ele levanta, Ele envia para pregar, para que possam ouvir. Agora, crer ou não, é questão de quem ouve. Jesus vai dizer: quem ouvir e crer, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Lá em Marcos 16, 15. E o apóstolo Paulo vai dizer que o motivo pelo qual vão ser condenados é porque não creram na verdade para se salvar. Antes permaneceram, persistiram, tiveram prazer na iniquidade, no erro, no engano, na mentira do diabo. É o que Paulo vai dizer lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 10 e o 11. Gente, você precisa conhecer a verdade. Não se acomode numa vida com Deus dentro da conveniência, do satisfatório da tua religião. Seja prudente, analise se o que tu está aprendendo e sendo formado nessa religião é a verdade que Jesus trouxe. Examine as Escrituras para não errar. Cuida de ti, da doutrina, a doutrina de Cristo, para conduzir a tua vida de fé e esperança com Deus. É pela doutrina de Cristo, não doutrina de igreja nenhuma. Porque muitos estão perdidos dentro das suas religiões, seguindo uma esperança falsa, uma vida com Deus mentirosa, dentro de situações que não levará eles no final do labor desta vida ao encontro com Deus, vai levar ao desprezo e à vergonha eterna. Então, gente, Jesus, quando diz: conhecereis a verdade vos libertará, é nesse sentido. É nesse sentido. Nós precisamos conhecer a verdade de Deus, por onde Ele nos orienta a seguir, para estar verdadeiramente nele. Hoje, o inimigo, adversário da humanidade, ele colocou desvios para o homem não chegar a Deus. Ele colocou situações. Diz aí, irmão. Conceição. 301? É. Beleza, vai lá comigo. Então vocês estão entendendo? Ele colocou tudo isso para desviar as pessoas de Deus. E qual é um dos maiores e principal caminho que o diabo colocou para desviar o povo de Deus? Eu vou dizer aqui a você, eu vou mostrar a você. Eu sempre digo que as religiões, todas elas, eu não faço acepção, as religiões do mundo inteiro são portas do inferno que tiram o povo da direção de Deus. Porque a porta e o caminho para Deus é um. E não é nenhuma religião. É Jesus. Ele é a porta e Ele também é o caminho. E Ele também é a verdade por onde temos a vida para o encontro com Deus no céu. É por Jesus. O diabo criou a ideia do sistema religioso que leva o povo a acreditar que vão encontrar Deus, que o caminho para Deus é as religiões. E o diabo agora prende muita gente dentro das religiões. Quando eu digo que o maior número de pessoas que vão para o inferno não é os que roubam, não é os que estupram, não é os que matam, não é os que bebem e se drogam, é os que vivem nas religiões. O maior grupo de pessoas que vão para o inferno são irreligiosos. Porque o mundo, praticamente, 80% são religiosos. Só o sistema católico romano são quase, mais de 1 bilhão de pessoas. Só o sistema religioso dos muçulmanos é mais de 1 bilhão de pessoas, sem contar as outras religiões. Vocês estão entendendo isso? 80% da população mundial é religiosa.
E todos eles pensam que vão encontrar Deus por causa de suas religiões. Seja ele adepto do catolicismo, da religião evangélica, do espiritismo, do budismo, testemunho de Jeová, mormons, todos estão perdidos. Eu, por muito tempo, eu vivi também dentro dessa perdição. Eu coloquei a minha vida em dependência com Deus, em uma necessidade com Deus, por meio da religião. Eu era um religioso evangélico. Eu vivia dentro do sistema religioso evangélico. Eu aprendi que para eu ter uma vida com Deus, estar em Deus, eu tinha que ser dessa religião, estar nessa religião, e toda a minha vida com Deus era centralizada dentro da instituição religiosa chamada igreja, aonde centralizavam tudo de Deus ali dentro. Eu não podia encontrar Deus se não fosse ali. Eu não podia servir a Deus se não fosse ali. Eu não podia adorar a Deus se não fosse ali. Ali era a casa de Deus. Eu tinha que estar ali servindo, fazer a obra de Deus ali. Eu vivi nessa mentira também muito tempo, porque eu ouvi o Evangelho e depois fui ensinado que eu tinha que estar numa igreja para ser de Deus. Só que essa não é a verdade. A verdade é Jesus, que você vai ouvir pelo Evangelho e se converter a Cristo, não a uma igreja, não a uma religião, não a um sistema religioso, para viver a prática da devoção dentro desse sistema. Vocês estão entendendo isso? Então, é por isso que Jesus vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus disse essa palavra, foi dentro de um contexto onde tinha pessoas de religião se convertendo a ele. E ele, crendo nele, aliás, e ele advertiu as pessoas sobre isso. Jesus, quando dá essa palavra, está dentro de um contexto lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8, né? Se você ler do versículo 31 ao 36, você vai ver essa verdade. Muitos judeus, fariseus, estavam crendo em Jesus, da religião farisaica. E Jesus vai dizer: se vocês guardarem a minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E a partir daí vocês vão conhecer a verdade, porque Ele é a verdade. E a verdade vos libertará. No versículo 36... Jesus vai dizer que se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que Jesus disse isso? Porque aquele povo religioso estava preso, escravizado. Primeiro, eles tinham que conhecer Jesus. Depois de conhecer Jesus, guardando a palavra dele, eles seriam libertos. Só Jesus é quem liberta. E a libertação não vem por meio de ritual religioso, de campanha de libertação, por meio de campanha de queda de maldição, por meio de nenhum ritual cerimonial ou culto dentro de igreja. A libertação vem pelo conhecimento, e o conhecimento é de Cristo, porque é Cristo quem liberta. E o povo hoje está preso dentro de igreja, praticando isso, aquilo outro, sendo escravo, devoto, praticante, entregando suas vidas, sendo dependente de igreja, de trabalho de igreja, de submissão a líder de igreja, como se esse fosse o caminho para Deus. Mas Jesus não ensinou isso. Aonde eu devo estar na verdade? Que verdade eu devo estar? Que verdade eu devo conhecer? O que Jesus ensinou. Se Jesus não ensinou isso, por que eu vou praticar isso? Os homens hoje pregam as mentiras em nome de verdade. Não, venha para a casa de Deus. Você encontra Deus aqui. Você adora Deus aqui. Venha fazer a obra de Deus aqui. Venha servir a Deus aqui. Você tem que ser de Deus aqui. Se não estiver aqui, não cumprir os rituais, não ser batizado, não der dízimo, não guardar o sábado, que é obrigação, você não é salvo. Isso não é verdade. Isso é mentira. Isso é mentira que os homens propagam. E logo quem trabalha com a mentira é filho do diabo. Então esses homens que pregam isso não são de Deus. Jesus não ensinou ninguém a ir para nenhum lugar e viver nenhuma devoção em submissão a um sistema religioso na ordenança do homem. Não! Jesus não ensinou o seu povo a estar submisso a um governo para uma vida com Deus, a nenhum governo humano, de nenhuma instituição, o governo, a autoridade eclesiástica. Jesus não ensinou isso. A comunidade cristã, os pecadores que se converteram a Cristo, eles passaram a ser instruídos a estar na palavra, a praticar a palavra, a se submeter à palavra, a estar firme no Evangelho, não dentro de igreja, guardando e praticando obra de igreja, porque os apóstolos não pregaram isso.
não cobraram nenhuma devoção de ninguém. Dentro de nenhuma igreja, guardando nenhum ritual cerimonial e nenhum sacrifício de igreja. Quem prega isso são os mentirosos que dizem que são homem de Deus, intitulado de pastor, de papa, de padre e de mestres espirituais, hoje dentro das religiões. Aonde a multidão está presa, escrava, precisa ser liberta. Por isso que eu digo, eu fui liberto. Não tem nenhum sistema religioso de Deus, nem o evangélico, nem o católico, nem o espírita, nem nenhum outro. Antigamente, quando eu era negócio e propriedade do sistema religioso evangélico, eu defendia o sistema religioso evangélico. Para mim, de Deus é quem estava dentro do sistema religioso evangélico. Quando eu vivia preso, manipulado com a mente cauterizada dentro da dependência do sistema e do homem das igrejas evangélicas, eu entendia que a verdade, que o verdadeiro povo e igreja era evangélica. E eu pregava e defendia as causas, não do evangelho, mas das igrejas evangélicas. Só que eu aprendi que o evangelho não é nenhuma igreja evangélica, não é nenhum sistema religioso evangélico. O evangelho é a informação de Deus para o homem conhecer a verdade e chegar a ele. Pelo evangelho, e não por igrejas evangélicas, dentro de uma devoção, obediência, submissão, onde as pessoas são consagradas e dedicadas suas vidas entregues para servir a uma igreja evangélica como se fosse a Deus. Portaria? Ainda? Deixa eu reforçar de novo aqui. Vocês estão entendendo isso? Então, meus amados irmãos, é preciso conhecer a verdade. E a verdade é Jesus, o que ele ensinou, o Evangelho. Você tem que ter esse entendimento para não estar vivendo uma vida vã, perdida de Deus. Dentro de mentira, pensando que é verdade. Dona Cristina, a senhora fecha a janela aí do lado da cozinha, porque vão começar a lavar, viu? É do lado de serviço. Então tá bom, tá bom. Tá, né? Então vocês estão entendendo isso? Então vocês têm que ser prudentes, examinar as escrituras, conhecer a verdade. Tá entendendo? Porque a verdade, ela vai libertar. A verdade vai libertar. Libertar você dessa servidão, desse jugo, desse fardo pesado, dessa obrigação e dessa dependência que as igrejas, através dos pastores, colocam sobre vocês. Manipulando, cauterizando e deixando vocês alienados a uma vida de igreja, dependente de igrejas, escravizados por igrejas. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É isso que eu prego, porque eu conheci a verdade. Irmão, esse pessoal aí viajou e deixou essa janela aberta. Tem como vocês fechar aí, não? Diga ele aí que não tem ninguém aí, não. Viajaram. Pronto. Tá ok. Então, meus amados irmãos, é preciso voltar a nossa atenção, não para a igreja nem para a líder. É preciso voltar a nossa atenção para a luz de Deus, que é quem ilumina o nosso caminho para a gente ser guiado em segurança, que é a palavra. É Jesus o que ele ensinou. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele veio para nos tirar das trevas. Meus amados irmãos, não vivam uma vida de fé em Deus cega, dependente, escrava, dentro de uma devoção de práticas e obrigações religiosas de igrejas. Meus amados irmãos, vão viver uma vida com Deus com entendimento, consciente, no conhecimento da verdade. Os homens estão ensinando muitos erros para o povo. Muitos líderes religiosos da religião evangélica, católica, espírita e todas as religiões. Eu não estou aqui só falando de uma religião. Não estou falando de você, religioso. Estou falando do sistema que estabelece um caminho como se fosse para Deus,
dentro da religião, caminho maldito que leva você ao anátema. Seja ele evangélico, católico, espírita, budista, qualquer um. Portaria, pois não? Pois não, né, Cristina? Ele falou agora, do lado 1. O seu lado já foi feito, já foi. Porque seu Quieto viajou e deixou a janela dele aberta. Ó. Aí eu pedi para ver se eles conseguem fechar. Tá bom, dona Cristina, tchau. Nada. Então é isso, gente. Então eu estou aqui apenas trazendo informações, tá? Não estou forçando ninguém. Não estou falando de você que é evangélico, de você que é espírita, de você que é budista, porque você está aí. Não. Eu estou mostrando que o ensino dessa religião que você está é maldito. É do inferno, não é de Deus. Não quero saber se é evangélica, católica, espírita, budista. Esse não é o caminho para você chegar a Deus. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus não disse, venham à igreja evangélica, venham à igreja católica, venham pelos testemunhos de Jeová, pela igreja dos testemunhos de Jeová dos mormons. Jesus disse, vinde a mim. Jesus disse, aprendam de mim. Ele não disse apenas aprendam a doutrina da igreja evangélica, da igreja católica, ou de nenhuma instituição religiosa, ou de nenhum homem, ou teólogo, ou pastor. Jesus disse, aprendam de mim. Jesus disse, sigam a mim. Jesus disse, estejam em mim. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele é a porta, Ele é a verdade, Ele é a vida, por onde encontramos a Deus. Não é nenhuma igreja, religião, ou nenhum meio que o homem viva achando que vai encontrar Deus. Se não for por Jesus, está perdido. Então, não seja escravo de uma instituição religiosa, seja ela qual for. Não seja negócio de homens dentro de nenhuma religião, seja ela qual for. Não seja dependente e nem viva uma vida de devoção e práticas como se fosse para Deus por meio de nenhuma religião. Dentro da hierarquia do poder, do domínio dos homens, que estabelece a autoridade eclesiástica. A autoridade espiritual para você que é membro da Igreja de Cristo, que forma essa igreja, que é um corpo formado por pessoas, não dentro de nenhuma instituição, mas em vários cantos do mundo, esta autoridade é o próprio Jesus que nós devemos se submeter. Jesus é a autoridade espiritual. Jesus é a cabeça por onde nós devemos ser conduzidos. Não é pelo líder de nenhuma religião. Então não seja alienado a uma religião. Não coloque sua vida na dependência para servir e viver uma escravidão no mundo mentiroso de Deus, dentro da religião, como se fosse uma vida de fé, de comunhão, fazendo a obra de Deus. Porque obra de Deus não é nenhum trabalho de nenhuma religião. Casa de Deus não é nenhuma religião. Adorar a Deus não é dentro de nenhuma igreja ou religião. Ser de Deus não é estar dentro de nenhuma religião, cumprindo nenhum cerimonial, nenhuma formalidade religiosa, como dar dízimo, ser batizado e guardar sábado. Ser de Deus é ouvir o Evangelho, se converter a Cristo e ser selado pelo Espírito Santo. Para passar a andar, não dentro de igreja nenhuma, passar a andar no entendimento do Evangelho, guiado e conduzido, e sendo prudente a estar na doutrina de Cristo, para continuar na salvação. E não na doutrina de igreja, dentro de nenhuma igreja. Que Deus abençoe vocês, que vocês entendam esse recado. Porque hoje, gente, é triste ver o povo dependente, alienados dentro da igreja, recebendo fardo pesado de proibição, não pode isso, não pode aquilo, não pode ir ali, não pode vir aqui, tem que estar só aqui. A vida do povo hoje é presa, escravizada, dominada só dentro de igreja evangélica. O povo hoje é negócio do comércio evangélico. O povo hoje vive só para instituição evangélica. O povo não tem liberdade de pensar, de usar o senso crítico. Tem que estar alienado àquilo que a sua igreja, pelo seu líder, estabelece. O povo hoje está dentro de uma mentira como se fosse verdade, morto com o nome de que vive, separado de Deus, adorando a Deus em vão, uma vida de sacrifício de tolo, porque não conhecem a verdade e ainda estão presos, escravos, sendo negócio dos homens dentro da casa do império e do reino dos homens, não de Deus. Não seja negócio de homem, seja livre. E para isso acontecer, você precisa conhecer a verdade. E eu estou trazendo um pouco do esclarecimento dessa verdade, para que você seja
advertido, prudente e creia para ser salvo. Amém? Deus abençoe a todos. Esse que vos fala, seu amigo e irmão na fé em Cristo, evangelista Wellington Ramos. O meu compromisso é esse, pregar a verdade do Evangelho, nada além da verdade do Evangelho. Sua vida tem que ser dependente de Deus. Tem que ser guiada e dirigida estando em Cristo e a palavra de Cristo estando em você. Não dentro de igreja, você cumprindo normas, práticas e devoções. Vivendo uma vida consagrada e devota a nenhum sistema religioso dentro da autoridade espiritual de homens nenhum. A autoridade espiritual para a gente ser guiado e submeter é a de Cristo na palavra de Cristo. Amém?